Por outro lado, no Líbano, a coisa está ficando cada vez mais complicada. Já são 19 mortos do Hezbollah, repetindo, 19 mortos do Hezbollah, pelo menos 6 hoje. Pelo menos 6 hoje. E, nesse momento, eu quero também informar para vocês que os ataques de Israel no Líbano já chegaram a Jezine. Jezine está a sudeste do Líbano, mas já está bem dentro do território libanês, já não é mais naquela área contígua. Hoje foram fortes bombardeios aéreos. O que existia até aqui, de alguma forma, era entendido por analistas como escaramuça. Então, o Hezbollah e o exército israelense tendo muito cuidado um com o outro, atacando pontualmente as regiões nas quais um ou outro tem interesses estabelecidos, mas sem alargar muito a natureza do conflito. Esse conflito, como eu tenho dito desde o início da semana, na região norte de Israel e sul do Líbano, sobe num degradê. A coisa está esquentando. Israel já chegou com bombardeios aéreos em Jezine, que está a sudeste do Líbano, já bastante distante da fronteira, o que denota que o conflito vai se alastrando, na medida em que também os mortos são cada vez mais numerosos. Hoje o Hezbollah divulgou até agora pelo menos 6 mortos e totalizando 19 desde o início dessas hostilidades. Israel também tem mortos e feridos. Os números são um pouco controversos em função das variações das fontes. Mas a coisa no Líbano está esquentando sobremaneira. O governo libanês já trata, de alguma forma, de fazer algumas menções no pedido de estabelecerem alguma tentativa de compromisso. O Líbano tentando intermediar algum compromisso do Hezbollah, que está dentro do Líbano, mas que tem muito mais força militar que o exército libanês, e Israel, talvez tentando um cessar-fogo. Algo que eu acho muito difícil nesse momento, porque, mesmo no caso da questão de Gaza, hoje houve uma cimeira no Egito. Vocês sabem que o Brasil teve presente. Quem não foi convidado? Israel. Os Estados Unidos não quiseram comparecer e também os Estados Unidos, mesmo não comparecendo, fizeram pressão para que os egípcios não convidassem o Irã. Então não teve na cimeira o Irã, Israel e não teve também os Estados Unidos. Teve Brasil, teve França, teve China, teve o próprio Egito, naturalmente, vários países representantes da União Europeia, e não foi possível chegar em um compromisso nessa cimeira. O acordo do Egito, sob o aspecto de buscar um cessar-fogo ou até uma declaração comum no final, não prosperou. Então, no Egito, hoje, realmente, eu posso dizer para vocês com toda certeza que, apesar dos esforços, naufragou, a situação não foi adiante em relação ao estabelecimento, não conseguiram sequer estabelecer nesse encontro, diversos representantes, inclusive, por exemplo, a própria Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, participou desse encontro. Depois ela iria encontrar com o Netanyahu, e ela se encontrou com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, também. E eu quero dizer para você, lembrando que o Abbas não é do Hamas, ele é o governo da Autoridade Palestina na Cisjordânia. Mas não aconteceu nada nesse encontro, viu, gente? Encontro onde muita coisa foi tentada, O próprio ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, esteve presente, disse de alguma forma nessa cúpula que a paralisia do Conselho de Segurança das Nações Unidas estaria tendo efeitos prejudiciais à vida e à segurança das pessoas na região, em meio a esse conflito, mas quero dizer para vocês que, independente dos esforços, não foi possível sequer chegar a uma declaração comum. Leio aqui a fala do ministro das Relações Exteriores do Brasil. A paralisia do Conselho de Segurança das Nações Unidas está tendo efeitos prejudiciais às vidas e à segurança de milhões de pessoas, em meio ao conflito entre Israel e o grupo Hamas. Essa declaração que foi feita durante a cúpula convocada pelo Egito para tratar sobre a guerra no Oriente Médio. Vieira disse: é urgente a realização de pausas humanitárias nos confrontos. Essa é a posição do Brasil, vocês sabem. Além da abertura de corredores humanitários e a proteção de equipes humanitárias. Segundo o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, enquanto o presidente do Conselho de Segurança da ONU, neste mês, estiver com o Brasil, que tem convocado reuniões de emergência e estimulado o diálogo, continuará sendo feita a tentativa de algum tipo de compromisso, pelo menos de cessar-fogo. No entanto, o ministro lamentou que efetivamente não tenha sido possível esta perspectiva
E aí tem também o lado da avaliação do Brasil, que eu quero didaticamente, pedindo like e compartilhamentos, contar para você qual é a avaliação do Brasil, né? Após a reunião, o ministro Mauro Vieira disse que os participantes do encontro entraram em consenso sobre 4 questões principais: necessidade de negociação de uma solução para o final do conflito, existência de 2 estados, um judeu e um palestino, envio imediato de ajuda humanitária e de saídas humanitárias da região de conflito e necessidade de cessação de hostilidades. Olha, agora eu quero dizer para você o seguinte: apesar dele ter chamado a discussão de muito franca e aberta, sequer algo de concreto pode ser adotado, não é? Não pode ser adotado. Então, eu quero dizer que a situação nesse sentido me parece assim muito dramática, muito dramática. Israel mandou panfletos hoje lá para o norte da faixa de Gaza. Panfletos para a população que permanece no norte da faixa de Gaza, dizendo que as pessoas têm que evacuar para o sul. A população original é entre 1.100.000 e 1.300.000. Talvez cerca de 300 ou 400 mil pessoas já tenham se deslocado em direção ao sul. Ontem à noite já começaram, inclusive, os rumores a respeito do corte total do sinal de internet nessa região. E pedidos também de Israel no sentido de evacuar o próprio hospital Al-Quds, que é um dos mais importantes ali na região.